Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, você passa a acompanhar um webinar idealizado pelo Departamento de Marketing da Intertech Brasil. O tema deste webinar será o programa ZDHC, que foi preparado pelo Departamento de Softlines, que responde por isso aqui no Brasil. Meu nome é Robson Neiva, sou o responsável pelo Departamento de Marketing e estarei mediando o evento. Antes de começar, quero passar alguns aspectos da organização desta sessão. Esperamos que dure aproximadamente 1 hora e a participação de todos os presentes é sempre bem-vinda e necessária para a gente enriquecer a discussão. Vocês podem escrever durante a apresentação com as dúvidas que vocês tiverem, que eu leio para a Renata, a apresentadora, e ela responde para você. Para isso, vocês vão clicar no botão Perguntas e Respostas do lado direito da tela. No novo painel que é aberto, você vai digitar a sua pergunta na caixa e vai clicar em Enviar particular. Para retirar a sua pergunta, depois que ela foi enviada, você clica no X. Ao final da apresentação, nós vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas, né, com a participação de todos vocês, efetivamente, onde vocês clicam na mãozinha da caixinha de ferramentas e eu abro o microfone para vocês poderem falar com a gente então. Essa apresentação será gravada e nós vamos compartilhar com todos os participantes posteriormente. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para a Renata Lúcio para iniciarmos o evento. Espero que todos aproveitem. Renata, é com você. Obrigada, Robson. Olá a todos, boa tarde. Obrigada por estarem aqui conosco para falar sobre um assunto extremamente importante, que é o programa ZDHC, né? Hoje, principalmente, mais do que qualquer outro dia, que nós comemoramos o Dia Mundial da Água. Então, o ZDHC, com essa missão de proteger esse recurso tão vital, tão importante e tão maltratado que nós temos hoje no nosso mundo, né? Meu nome é Renata Lúcio, eu sou gerente da parte de Softlines, que engloba tudo que é têxtil, acessórios e calçados dentro da Intertech no Brasil. Esse webinar ele foi idealizado pelo nosso setor Latam e hoje nós vamos compartilhar em especial com o Brasil. Esse webinar já foi feito em espanhol, né? Então hoje nós vamos fazer a nossa versão em português para o público brasileiro. E fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, enviar seus comentários e assim que nós tivermos abertura, nós leremos. Então, vamos começar aqui com a agenda dessa 1 hora, né, aproximadamente, que nós ficaremos juntos. Primeiro, nós vamos repassar um histórico do programa, lembrando como é que surgiu toda essa demanda, né, essa preocupação. Vamos entrar nas 3 áreas críticas que são o foco dos programas ZDHC, a rede Intertech pelo mundo, como é que a Intertech colabora e auxilia marcas e empresas no mundo inteiro a reduzir seus impactos ambientais, principalmente na sua água, no seu efluente, né? A introdução, vamos passar um pouquinho sobre pelas diretrizes das águas dos efluentes, das águas residuais do ZDHC, comentar um pouco sobre o Gateway, que é a plataforma de lançamento dos resultados, e aí passamos para perguntas e respostas, onde vocês podem falar conosco e aí interagimos um pouquinho mais. Então, começando aqui pelo histórico do programa, tudo isso aconteceu principalmente quando o Greenpeace começou a fazer avaliações nos rios. Ele escolheu um rio na China, né, e fez testes para ver efetivamente a qualidade da água, quais eram os contaminantes que eles tinham na água, e foi a partir de então que eles lançaram o primeiro relatório Dirty Laundry, né, que é a lavanderia suja do programa Detox. Então, com isso, várias empresas, várias marcas foram responsabilizadas, né? E o Greenpeace, ele constantemente está fazendo campanhas para evitar que a indústria envenene nossa água com produtos químicos perigosos, persistentes e que até alteram a atividade hormonal no ser humano e na vida aquática, né? Então, vocês podem ver uma série de campanhas do Greenpeace local, até mesmo internacionais. Elas são bem chocantes, mas elas têm efetivamente
esse driver mesmo de trazer a nossa atenção para esse assunto extremamente importante, né? Então, quando deu início ao projeto Dirty Laundry, que é direcionado para a indústria têxtil, lá em 2011, a indústria têxtil é considerada, né, por alguns especialistas, tem várias linhas de interpretação, mas alguns especialistas consideram a indústria têxtil a segunda mais poluente no mundo, né, só perdendo para a indústria petroquímica, de extração de petróleo. Então, o impacto é muito grande, né? O volume da indústria têxtil é muito grande. E por aí, lá em 2011, o Greenpeace ele preparou uma lista, né, de todas as substâncias perigosas que eles encontraram nas pesquisas deles, que eram comuns em todas as coletas de água perto de parques industriais da área têxtil, né? Então, eles listaram essas substâncias perigosas, determinaram um limite de detecção específico e começaram a pedir que os varejistas, marcas, indústrias se comprometessem com uma redução, né? Então, o compromisso era eliminar todos os produtos químicos perigosos identificados até o ano de 2020. O ano de 2020 foi ano passado, né? Hoje nós já temos uma grande quantidade de marcas e varejistas, indústrias que têm essa preocupação, mas ainda estamos longe, né, de eliminar os produtos químicos identificados por essa primeira lista aí do Greenpeace. Então, como resultado, alguns varejistas e marcas, eles formaram essa iniciativa Zero Discharge of Hazardous Chemicals, né? Então, é descarte zero de produtos perigosos, ou ZDHC. O Greenpeace, ele dizia o problema, ele falava o que contribuía negativamente para a água, mas efetivamente não tinha nenhuma metodologia de avaliação e não tinha o caminho a seguir. Então, foi aí que eles sentiram a necessidade de estabelecer esse roadmap, tanto que a hora que você, que é um mapa, né? Tanto que você, a hora que pesquisa o site oficial do ZDHC, o nome do site é Roadmap to Zero, porque efetivamente é um guia, é um mapa de como você chega, né, nesse descarte zero ou nesse descarte mínimo. Então, dentro do ZDHC, nós temos representantes de varejistas e marcas, laboratórios como a Intertec, especialistas da indústria, que trabalham juntos nesse compromisso, que são todos contribuintes, né? A Intertec é um contribuinte do ZDHC, inclusive, desde 2017, né? E a gente ajuda a conduzir toda uma mudança na indústria com a gestão responsável dos produtos químicos e com outras marcas de moda e profissionais da indústria. Então, desde 2017, a Intertec vem oficialmente contribuindo com o ZDHC, mas a missão de trazer sustentabilidade à vida pela Intertec, né, é muito maior do que isso e vem muito antes de tudo isso. Então, o programa do ZDHC, ele tem foco em 3 áreas críticas, né, que são os 3 pilares do programa. Primeiro, que são as entradas. Então, é simples. Se você quer um produto sustentável, um produto que não contribua negativamente para o meio ambiente, você tem que usar matéria-prima sustentável, que não contribua negativamente com o meio ambiente, né? Então, ali nós temos a criação da lista de matéria-prima, das substâncias restritas de matéria-prima, né? Então, o que você pode ter nos produtos químicos, o que você não pode ter, e ali nós temos uma certificação, né, da parte dos químicos, que são o que a gente inclui na nossa produção têxtil. Então, você tem ali o nível... Nós tínhamos o nível 0, que era uma autodeclaração. Esse nível não é mais aceito, né? Foi para o começo, para os fabricantes de químicos irem se habituando, né? Era uma escalada de conhecimento, né? Mas hoje essa autodeclaração ela já não é mais aceita. E aí você tem o nível 1, que é a avaliação por uma terceira parte da documentação do seu produto químico,
da formulação, dos produtos que compõem aquele químico, de auditorias, né, de controles, de cartas, né? Então, tudo isso é avaliado no nível 1, e aí você tem uma certificação desse produto químico nível 1. O nível 2, você já tem ali alguns testes que precisam ser feitos de produtos com interesse crítico. Você precisa apresentar um pouco mais, uma gestão um pouco mais robusta, de gestão de químicos mesmo, de toda a parte de inventário de químicos, política de compras, né? Tudo que você apresenta no nível 1, você apresenta no nível 2 com um pouco mais de robustez e com mais controles, né? E resultados mais efetivos. E o nível 3, que é efetivamente o topo, né? Que faz o teste de todas as substâncias restritas para avaliar se não tem a presença, né, fora dos limites estabelecidos pela MRSL do ZDHC, e você recebe em qualquer um desses níveis, o seu fornecedor de químicos ele recebe uma certificação daquele produto que é válida enquanto a formulação ou a matéria-prima ou o fabricante não alterar. Qualquer alteração tem que ser revista, porque qualquer alteração de formulação do químico impacta no seu desempenho sustentável. Então, a gente começa com as entradas, depois nós temos toda a parte de processo, que é a verificação de bons procedimentos e boas práticas, né, da fabricação. Então, a gestão do inventário dos produtos químicos na empresa, a preocupação que a empresa tem em fazer uma gestão sustentável de seus químicos. Isso tudo é avaliado dentro de uma auditoria. Então, essa etapa também é avaliada dentro do processo ZDHC. E as saídas, que aí nós temos o WWG, que é o Wastewater Guidelines, que é efetivamente o guia de efluentes, né? O SAP, que é o procedimento de coleta e análise do ZDHC, e aí a gente vai avaliando o monitoramento das emissões para o meio ambiente antes e depois do tratamento. Então, esses dois documentos, eles vão permeando aí todas as avaliações. As saídas, a gente avalia com uma coleta, né, de uma quantidade de efluente e de água. Aí depende da opção, a gente vai tratar disso mais na frente, depende da opção que a empresa faz, mas nós podemos tratar o efluente bruto, ou o lodo e o efluente tratado, e a gente vai estabelecendo dentro do gateway, lançando essas informações, e o gateway vai te falando a sua evolução dentro do controle desses produtos perigosos no seu efluente. A Intertek, no mundo, ela tem presença em todos esses países. Vocês podem ver que o tubinho de ensaio são os laboratórios. Então, nós temos laboratórios ZDHC na Espanha, no México, na Guatemala. Na Índia, nós temos em Gurgaon e Bangalore. Em Dhaka, em Bangladesh, né, em Ho Chi Minh, no Vietnã. 2 laboratórios na China, né, Xangai e Shenzhen, e na Turquia. Por enquanto, esses são os nossos laboratórios. Outros laboratórios estão finalizando suas qualificações, então, muito em breve, essa lista ela vai aumentar. E tudo que é essa caixinha, né, são as amostragens. Então, nós podemos fazer amostragem além da onde nós temos os testes. Nós podemos fazer na Itália, em Portugal, no Egito, na Índia, em Tirupur, no Sri Lanka, na Tailândia, na Indonésia, no Camboja, nas Filipinas, em Taiwan, e na Coreia do Sul, no Paquistão e na Romênia. Então, vocês podem ver que a Intertek ela tem uma rede muito ampla, né, para auxiliar as marcas, até em sua expansão, seus projetos de expansão global, de presença em outros países, para auxiliar na avaliação do seu efluente e da sua gestão de químicos aí pelo mundo. Então, aqui nós temos efetivamente os nomes dos laboratórios, né, que nós já comentamos. Então, todos esses laboratórios eles receberam status de laboratório provisório pelo ZDHC, né, acreditado provisoriamente.
além da amostragem e análise das águas residuais e lodo, nós também somos elegíveis para fazer o upload dos dados no ZDHC Wastewater Gateway, né, em nome dos fornecedores. Quem tem que fazer o lançamento no Gateway, nós vamos falar isso mais para frente também, mas quem faz o lançamento é o laboratório terceiro que conduziu os testes. Até para garantir que efetivamente é a terceira parte que está reportando o número. Mas esses são os nossos laboratórios. Nós também fazemos as certificações dos insumos químicos. Principalmente nós temos na China um centro de excelência que faz essa avaliação, esse chemical scan que nós chamamos, né? E então nós também estamos rodando as certificações dos insumos para o ZDHC. Quando nós falamos do guia de efluentes do ZDHC, nós nos baseamos nesses 4 documentos. Então, o que a gente usa para fazer, para nos guiar aqui, então a gente começa pelo guia de efluentes, que a amostra chegue no laboratório íntegra para que a gente consiga avaliar a realidade daquele efluente, o lançamento, né, o lançamento eletrônico dos dados no Gateway e a parte de produtos celulósicos feitos pelo homem, como o rayon, né? Ele tem um protocolo específico, toda a fibra que é celulósica feita pelo homem, manufaturada, que não seja natural, ela tem o seu próprio guia, e aí a gente utiliza esse documento. Aqui você tem, todos esses documentos, eles são abertos, né? Eles estão disponíveis no ZDHC, no Roadmap to Zero. O site agora tem em português, então não temos mais problemas com necessidade de traduzir, que eles fizeram essa gentileza para os brasileiros, porque estava crescendo a participação de empresas brasileiras, né, inclusive como contribuintes. Então, quem quiser pode entrar ali no Roadmap to Zero e baixar a documentação sem problema nenhum, de forma gratuita. Então, quando você é elegível para participar do programa de águas residuais de efluentes do ZDHC? Então, primeiro você precisa ter principalmente processos molhados. Então, todo o processo de tingimento e acabamento de têxteis, tingimento e beneficiamento de fios, fábricas têxteis que tem lavanderia, que faz todo o beneficiamento do tecido, instalações de lavanderia, lavagem e acabamento. Quando você tem instalações de impressão, mesmo que seja silk, né, você tem toda esse descarte de produtos químicos que você utiliza para fazer a impressão, instalações de fabricação de produtos acabados, onde tenha qualquer processo úmido que nós listamos acima. Então, o principal é o processo úmido. Qualquer unidade fabril que possua processo úmido, ela é elegível para fazer o ZDHC. E agora o ZDHC montou um guia específico para o processamento de couro, que inclui curtimento, tingimento e acabamento, porque mundialmente um dos maiores produtos, junto com o jeans, né, um dos produtos mais beneficiados com químicos e que geram mais efluente é a indústria do couro. Então, eles acharam que seria importante endereçar isso de forma específica. E hoje nós temos ali um guia sendo feito, né, sendo avaliado pelo board do ZDHC para a produção de tecido revestido de poliuretano. Como já saíram várias reportagens a respeito de microplásticos, e como tecidos com plásticos, né, eles acabam soltando micropartículas de plástico que acabam passando pela estação de tratamento e acabam impactando negativamente na qualidade da nossa água no mundo inteiro. Então, é importante que isso também vai ser endereçado aí pelo ZDHC. Vamos aguardar para ver o que eles vão propor para a gente. E aí, quando nós falamos do processo, então nós temos a amostragem, nós retiramos uma amostra desse efluente, a gente testa e qual que é a frequência desses relatórios. Então, você faz 2 vezes ao ano esse teste, uma vez que você você se compromete a participar do programa ZDHC, você realiza testes 2 vezes ao ano, uma até dia 30 de abril
e outra até dia 31 de outubro, que você tem que subir os resultados no Gateway. É claro que as marcas elas podem definir uma frequência diferente, um período de relatório diferente, mas geralmente o padrão de comportamento é esse, até para você ver dentro de um ano se o seu resultado de abril, se houve alguma evolução no seu resultado até outubro. Pode ser trabalhado antes, né? Mas você tem que ter ali um intervalo de 3 meses entre as amostragens. Então, se você fez a sua amostragem até o dia 10 de abril, você não pode fazer ela antes do dia 10 de julho, 10 de agosto. Você tem que aguardar esse tempo, porque senão não tem como você perceber alguma mudança de comportamento ou qualquer mudança que você tenha feito na sua produção. Para melhorar o seu desempenho, pode não ser percebida. Um ciclo de relatório para o ZDHC é definido como amostragem, testes concluídos e dados carregados pelo Gateway. Então, o projeto, o contrato, né, os dados, eles só se consideram fechados quando essas 3 etapas são concluídas, incluindo carregar o dado no Gateway. É muito importante obedecer essas datas, porque a plataforma, ela trava, ela não te deixa lançar depois desse período. Então, é importante você realizar todos esses testes com alguma antecedência, de preferência o quanto antes, para dar tempo de fazer a coleta com calma, para fazer os testes com calma e lançar o Gateway, porque quando chega perto da data, se tem muita gente, se o tráfego dentro do site é muito alto, nós temos dificuldade para lançar os dados, então o quanto antes realizar essas etapas, melhor. E apenas os laboratórios aprovados pelo ZDHC podem fazer o upload de relatórios na plataforma do Gateway, né, de candidatos e fábricas. Isso para garantir a idoneidade dos dados lançados, né, para garantir efetivamente que aqueles são os dados encontrados nos testes. E as marcas podem solicitar pontos de amostragem e testes adicionais, além dos estabelecidos do programa. Cada marca, dependendo do seu nível de evolução, da sua gestão ambiental, na sua gestão de químicos, eles podem estabelecer critérios diferentes, mais restritos, né, para os seus fornecedores, dependendo da evolução da sua cadeia de fornecimento. Tem uma pergunta aqui, ó, você viu, sobre os documentos, as guias, né? A pergunta se os mesmos têm uma versão em português ou somente o site? Olha, eu abri agora aqui para ver isso. Só um minutinho que eu já te respondo. Não, infelizmente a documentação ainda está em inglês, porque é muita documentação. Mas o site, os resumos, a parte mais resumida, ela está toda em português. O site está todo em português. Os recursos ainda estão em inglês. Muito bem. E uma coisa que é muito importante observar quando for fazer a amostragem, precisa ser uma condição normal de funcionamento da fábrica. Isso é extremamente importante. Não fazer isso depois de um período de férias coletivas, depois que você tiver um boom muito grande fora do seu padrão de comportamento de produção, porque tudo isso acaba, na amostragem, gerando um retrato não relacionado à realidade da empresa, da planta produtiva. Então, é muito importante, em períodos de chuva muito pesada ou de seca, quando não é o normal da região. Então, você tem que observar isso e administrar dentro desse período o melhor momento para você fazer a coleta, para que o resultado, né, do seu teste ele seja condizente com a sua realidade. Isso é muito importante, fica aí de informação para vocês. Então, nós estamos trabalhando com a versão 1.1 de 2019, né, do Guia de Efluentes ou Águas Residuais do ZDHC. Basicamente, nós temos 2 classificações, 2 categorias de testes de químicos, né, de avaliação. O primeiro, que é a parte de parâmetros convencionais, que você pode buscar nas tabelas 1A e 1B, no apêndice A do guia, né? E os parâmetros de lista de substância restrita, né, de matéria-prima restrita, definidos nas tabelas 2A e 2N no apêndice A do guia. Eu vou mostrar quais são os parâmetros aqui para vocês, tá? O lodo, ele está na tabela 3 no apêndice A, né? E aí você tem
todos os parâmetros, limites de relatório e métodos padrão para análise do lodo específico. Então, basicamente, o que nós temos aqui, quando a gente fala de parâmetros convencionais, né, são os parâmetros básicos de química, temperatura, sólidos totais suspensos, demanda química de oxigênio, parte de nutrientes como nitrogênio, fósforo, pH, cor, demanda bioquímica de oxigênio, amônio nitrogenado, parte de AOX, que é critério de oxigênio aqui também, óleos e graxas, que formam um filme em cima da água, né? Ele atrapalha a qualidade da água por não deixar ter a troca de oxigênio, a troca de luz que a água precisa, matando os organismos dentro da água. Toda a parte de fenóis, coliformes, são os coliformes fecais, e espuma persistente, que tem uma característica parecida com óleos e graxas. A espuma persistente e a temperatura, eles são 2 testes que são feitos em campo na coleta, porque a espuma persistente é efetivamente uma avaliação visual da espuma ali na estação de tratamento, e a temperatura a gente tem que tirar logo que a gente coleta a amostra. Nós temos toda a avaliação de ânions, que inclui sulfeto, sulfito e cianeto, e a parte de metais pesados com antimônio, cromo total, cobalto, cobre, níquel, prata, zinco, arsênio, cádmio, cromo hexavalente, que é avaliado em separado por causa da sua periculosidade, né? Chumbo e mercúrio. Então, esses são os parâmetros convencionais de acordo com o Guia de Águas Residuais ou Efluentes do ZDHC. Quando a gente fala da parte do MRSL, que é o grupo de químico de alta prioridade, são avaliações aí que a gente entra em equipamento, um cromatógrafo, com ICP e outros equipamentos de análise química. Nós temos diversos, são 14 grupos principais que têm os seus subprodutos que são analisados dentro dos testes. Nós temos os alquilfenóis e os alquilfenóis etoxilados, que são os responsáveis ruptores endócrinos. Geralmente o exemplo que eu dou é que eles, em grande quantidade, acabam atrapalhando a parte reprodutiva dos peixes, transformando peixes machos em peixes fêmeas. Clorobenzenos e clorotoluenos, clorofenóis, corantes azóicos, que são altamente cancerígenos, retardantes de chama, solventes halogenados, compostos organoestânicos, químicos perfluorinados e polifluorinados, isso é um trava-língua, PFCs, os fitalatos, os corantes carcinogênicos, os corantes dispersos, glicóis, os PAHs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e os COVs, né, os compostos orgânicos voláteis. Então, nós fazemos todos esses testes, né, que dentro dessa lista nós temos ali produtos que são persistentes, bioacumuláveis, cancerígenos, mutagênicos, tóxicos para a reprodução, desreguladores endócrinos, e todos eles estão aqui. Se vocês entrarem no WWG, no Wastewater Guidelines, eles vão detalhar todos os CAS relacionados a essas famílias de produto químico. Então, a gente passa para a amostragem. Então, basicamente, nós temos 2 tipos de descarga. A primeira é a descarga direta, que vai direto a um corpo receptor de água, que também é feito por uma estação de tratamento própria da empresa. Não é previsto nenhum descarte sem tratamento, ou pode ser um descarte indireto, que são das águas residuais que vão para uma planta de tratamento centralizada ou comum, que não é propriedade, não é operada pela instalação. Então, nós temos 2 tipos de fábrica. Hoje, no Brasil, o que nós temos mais comum é a descarga direta, que é o que nós temos com mais frequência aqui, né? E aí a empresa tem a sua planta de tratamento, uma instalação ou planta de propriedade da fábrica, que trata e limpa os descartes de águas residuais antes da sua liberação no meio ambiente, e aí a gente segue geralmente o descarte direto. Pode acontecer o descarte indireto? Pode, mas não é tão comum. Então, aqui como é que funciona, né? Esse é um gráfico, é um fluxograma que está no WWG, então se vocês precisarem se referir a ele, então na fábrica, né? Nós temos ali os químicos que, de preferência, foram verificados pela MRSL do ZDHC, antes de entrarem na sua produção.
a matéria-prima que você utiliza para fazer o seu produto, a água que você coleta, seja de corpos hídricos, seja da rede pública, a água de entrada. Passa por todo o processo de produção da empresa, a adição desses produtos químicos na sua matéria-prima, com a água sendo o agente ali de aplicação. O efluente bruto, ele vai para a estação de tratamento e aí ele tem duas saídas. Ou você tem o efluente tratado, que é descartado no corpo da água, ou você tem o lodo, que daí ele é descartado de forma segura conforme a regulamentação local. E aí, os testes, eles seguem duas opções. Qual que é a diferença das duas opções? Primeiro, nós temos dois tipos de teste. Esse primeiro aqui, que tem opção 1 e opção 2, é quando você tem uma fábrica que tem um sistema de tratamento que não tem o resultado de zero descarte de líquidos. Então, é quando você não descarta líquido nenhum, quando você tem todo um processo interno e você não devolve esse efluente tratado para o meio ambiente. E aqui do lado você vai ter um processo específico para aquelas fábricas que possuem esse processo, esse tratamento de descarte zero de líquidos. Muito difícil, é uma tecnologia muito mais custosa, né? Então é mais difícil de ver aqui hoje no Brasil, não é impossível, mas a maioria das empresas hoje ainda tem o lançamento do efluente. Então, geralmente, nós ficamos com essa primeira parte, que tem a opção 1 e a opção 2. A opção 1, ela fala sobre a avaliação do lodo. Então, você vai ter ali a água, você não vai ter a avaliação do efluente bruto, mas você vai ter ali a avaliação da água tratada e do lodo para a parte de MRSL, então a secagem do lodo. E na opção 2 é quando você testa o seu efluente tratado que vai ser descartado num corpo d'água. E aí você vai ter o tratamento do efluente bruto e do efluente tratado. Importante, hoje não é obrigatório o teste da água de entrada. Você pode fazer, nós fazemos o teste de água de entrada, principalmente para avaliar o quanto essa água de entrada contribui com os seus contaminantes que vêm hoje em dia, né? Metais, flúor, sódio, essas coisas. Então, como é que esses produtos eles se comportam com a sua produção, com os produtos que você inclui na sua produção, e esse é feito à parte, mas hoje, pelo protocolo do ZDHC, você não precisa fazer a água de entrada, não é obrigatório, você precisa fazer o efluente bruto e o efluente tratado ou o lodo, tá? E aí você vai ter o parâmetro convencional, se você tiver os parâmetros legais e quiser fazer de acordo com os parâmetros legais, também você pode, e a MRSL do ZDHC, que são aqueles 14 químicos que nós repassamos. Quando você tem uma unidade de zero descarte de líquidos, aí você faz somente a parte de efluente bruto e o seu lodo, né? E aí você tem os dois. O lodo sempre faz a parte do MRSL e a gente faz metais na parte da água de entrada, metais e MRSL, e o lodo é tratado pelo MRSL apenas. Alguma dúvida até aqui? Mais alguma pergunta? Bom, já que você perguntou, tem sim, ó. Vamos lá. Por favor, poderia informar se a análise do lodo é obrigatória em todas as situações? Quem pergunta é a Eliane. Não, Eliane, na verdade você escolhe. Tecnicamente, se você tem uma escolha de ter lodo, faça o lodo, tá? Agora, todo lodo ele vem de uma água de um efluente, então você pode tratar o efluente, você não precisa testar o lodo. Você estará testando duas vezes a mesma coisa, tá? Então você escolhe, ou você testa o lodo, ou você testa o efluente. Geralmente o efluente é o mais escolhido aí pelas empresas. Maravilha, entendi. Então, quando a gente está falando de amostragem, quais são as condições para essa amostragem, né? Primeiro, tem que ser um laboratório qualificado e aceito pelo ZDHC, né? Então, você tem todo um novo requisito que é o SAP, né? Que é a parte de amostragem, análise dos produtos, né? Então, você precisa seguir aquele protocolo. A amostragem sem aviso prévio por laboratórios aceitos pelo ZDHC é permitida,
depende muito do programa do cliente, né? Se o cliente estabelece que é uma visita surpresa, é uma amostragem surpresa, vocês vão saber disso com antecedência, a hora que vocês se unem ao programa, e depois nós fazemos a coleta, ou pode ser uma coleta agendada também. As amostras devem ser coletadas em um período de tempo que represente a produção contínua normal e o tratamento contínuo normal dos efluentes, que foi o que eu comentei com vocês, evitar períodos que fogem muito do comportamento normal do local onde você está e do seu processo de produção, e as amostras não serão coletadas durante os períodos em que o processo de produção não estiver funcionando ou a água residual estiver diluída, como, por exemplo, chuvas fortes. Então, aqui já tem essas duas observações que nós comentamos lá atrás. E aí a gente passa para o lançamento no Gateway. Então, uma vez coletada a amostra, feitos todos os testes da opção que você escolheu, seja ela a opção 1 com o lodo ou opção 2 com o efluente tratado, você recebe o relatório da Intertech, que tem essa carinha, e a gente se baseia nesse relatório para lançar os seus dados dentro do Gateway. A entrega oficial do resultado é dentro do Gateway. Todo o contrato, ele prevê o lançamento do relatório. De novo, quem tem que fazer o lançamento é o laboratório acreditado que rodou os testes. Aqui vocês podem ver as organizações, os laboratórios da Intertech listados ali no ZDHC Gateway. Né? Hoje está faltando os nossos laboratórios aqui da América Latina, mas devem estar embaixo ali na lista, mas nós estamos todos ali listados, a gente lança tudo isso dentro do nosso usuário. Como é que você pede um serviço ZDHC com a Intertech? Primeiro você entra em contato com o escritório local da Intertech e fecha o contrato, organiza a amostragem e os testes que você quer realizar na sua instalação. Você informa se vai querer rodar algum parâmetro legal além dos protocolos do ZDHC ou se tem algum teste específico pela marca ou pelo comprador. Verifica e manda para a gente a sua licença para descarte desse efluente e o plano de tubulação da sua instalação para nós avaliarmos ali efetivamente quais são os pontos de amostragem. Você se inscreve no Gateway, inscreve a sua empresa no Gateway, se ainda não o fez, para ter todos os dados lá. Isso é muito importante. Discute o plano de amostragem e testes com o escritório para você receber o que você precisa receber com todos os serviços, testes e parâmetros. E as amostragens, os testes e os relatórios devem ser todos concluídos até dia 30 de abril e até dia 31 de outubro. Esses dois passos, informar a Intertech se a instalação requer algum cumprimento específico e se inscrever no Gateway é tarefa da empresa. Então, vocês precisam observar isso. E é isso, eu sei que tem uma dúvida aí que está piscando um box aqui de informações, mas eu acho que está na hora da gente abrir o microfone, né, Robson? Isso mesmo, Renata. Chegou a hora que a gente espera tanto, que é a efetiva participação de todos que assistiram. É isso. Só clicar na mãozinha aí que eu abro o microfone e a gente conversa junto. Num dia especial, né, Renata? Que hoje a gente comemora o Dia Mundial da Água, é isso? Pois é, que é o nosso recurso mais importante e finito, né? Nós temos a mesma quantidade de água desde que o mundo é mundo. A gente precisa tomar cuidado com a água que nós estamos deixando, né? E daí a importância de otimizar os processos, né? E a gente minimizar realmente o impacto que a produção de qualquer tipo de coisa tem no meio ambiente, né? Sim. E é muito importante, por que essa iniciativa da área têxtil ela é tão importante? Porque se você parar para pensar, e a gente já discutiu isso uma série de vezes, né, Robson? Se você parar para pensar, você usa roupas o dia inteiro, né? Você lava as roupas na sua máquina de casa, você tem um efluente, entre aspas, têxtil dentro da sua casa também. É diferente. Por que nós, como consumidores, nós não temos o cuidado com as nossas roupas, com os nossos produtos de vestir, né? Que a gente tem com o alimento que a gente ingere. A gente se alimenta no máximo, né, umas 4, 5 vezes por dia, e nós somos tão críticos em comprar produtos orgânicos e limpos. E por que a gente não usa o mesmo critério para as nossas roupas, né? Que ficam em contato com a nossa pele, que é o maior órgão do corpo, o dia inteiro.
Então, E é até para bastante. dormir, né? Você, quando dorme, você está coberto ali, você está Até para deitado em dormir. cima de um. É, exatamente. Até para Então, é, dormir, até tomando banho, você tem contato de alguma coisa, seja uma esponja, seja um pano para se limpar, mas você sempre tem um contato de alguma coisa. Então é muito difícil você não ter, você ter a pele completamente isenta de alguma interação, né? é. Então, isso vai né, dos fabricantes, mas também chega na nossa ponta, né? Porque Sim. é o consumo consciente, né? Economia solidária, circular. Então, assim, a gente faz parte do processo também, né? A gente não pode se É. isentar. Não, eu acho que se você entende o critério de sustentabilidade, então como é que você espera que as empresas mudem a forma como elas produzem se você não muda a forma como você consome? Né? Isso tem sim uma participação muito ampla do consumidor. Né? Para tirar todo esse estigma, a gente já teve 2 eventos com Marcelo Lobo falando exatamente sobre tendências de consumo sustentáveis na área têxtil, né? E assim, você precisa efetivamente tirar esse estigma de que é um produto mais caro, que é um produto de uma demografia, de uma classe alta, só de pessoas que se entendem. Não, a sustentabilidade, ela pode ser de várias formas no seu dia a dia, ela tem que ser natural, porque é a forma como a gente lida com o mundo, é a forma como a gente interage com o mundo, né? Então, é isso que é o mais importante. Exatamente. E falando de ZDHC especificamente, Renata, ele é um tanto novo aqui no Brasil, né? Como é que as empresas têm lidado com ele? Então, ele vem ganhando mais espaço, né, conforme as empresas vão globalizando suas operações. O Brasil, ele é um país para o têxtil, ele é a cadeia completa, né? Ele tem todas as matérias-primas, ele produz e autoconsome o que produz. Então, o Brasil é uma cadeia completa, mas com toda a necessidade global de consumo têxtil, as marcas começaram a exportar. E essa preocupação na Europa, nos Estados Unidos, já era algo que vinha criando corpo, né? Então, lá fora eles têm um critério corporativo de responsabilidade corporativa. O que é a responsabilidade corporativa? Não importa onde está a sua operação, ela tem que seguir as regras da matriz. Então, com a maior parte das marcas internacionais, tem matriz ou nos Estados Unidos ou na Europa, que já são mercados mais amadurecidos com relação à sustentabilidade, isso começou a ser transferido também para o Brasil como forma de atender a responsabilidade corporativa que eles são obrigados. E aí a gente começou primeiro com algumas marcas de fora, de sportwear, alguns varejistas do exterior, e isso acabou criando uma demanda e criando uma conscientização de outras marcas aqui internas, e vem crescendo com o tempo, né? Nos últimos 3 anos cresceu bastante, 3, 4 anos cresceu bastante a conscientização, e é uma coisa muito legal de se ver. A conscientização das empresas e dos consumidores no Brasil com relação à sustentabilidade e ao ZDHC. Sem dúvida, uma coisa tocante, né? Cada um de nós, a gente quer ver mesmo que essa coisa, que o conceito, né, se expanda cada vez mais e atinja todo o setor como um todo, né? A Com Eliane, certeza. a Eliane levantou a mão aqui. Eliane, vamos abrir o microfone, participa com a gente. Oi, Eliane. Oi, gente, tudo bem? Tudo, e Tudo bem? você? Tudo bem. Não sei se o meu áudio está muito bom, mas enfim, parece que sim, né? Tá Estamos te ótimo. ouvindo perfeitamente, pode falar. Legal. Eu fiquei um pouco curiosa porque vocês trouxeram a informação de que quando as empresas que realizam o tratamento nas suas próprias plantas são maioria.
né, do que aquelas que terceirizam o tratamento, né? Para aquelas aqui na região onde eu costumo fazer auditorias, tem bastante estamparias que terceirizam o tratamento com empresas que levam o efluente e fazem lá o descarte depois de tratado, né? Como funciona para vocês esse processo, né? Entre, por exemplo, existe uma estamparia que é um subcontratado e ele gostaria, por exemplo, de participar do ZDHC. Ele pode se inscrever sem ter um fornecedor ou um magazine, por exemplo, intermediando, e caso ele queira se inscrever, como que funciona essa questão com a empresa terceira que faz o descarte? Ela trata a água de todo mundo junto, que ela leva para lá, né, esse efluente, ou existe um tratamento diferente para quem quer participar do ZDHC, por exemplo? Vocês Então, sabem? qual que é o ponto, né? Eu acho que, na verdade, a maior parte das empresas que participam do ZDHC tem tratamento direto, tá? Que aplicam para o ZDHC tem tratamento direto. Existe o indireto, e aí como é feito? Você coleta o efluente bruto na empresa e depois você tem que retirar ali o efluente tratado na estação de tratamento centralizada. É óbvio que tem uma série de critérios que daí, se você quiser, eu posso te mandar por e-mail, é uma coisa um pouco mais específica, né? Mas você tem ali o tratamento de várias empresas, então tem que ter um tratamento separado ali para você não acabar passando, né, ou dando algum resultado que não é o correto com a empresa que você mostrou. Mas eles podem sim participar, não precisa de magazine, não precisa de varejista, de fornecedor. Eu entendo a sua pergunta, porque, na verdade, quando a gente fala de ABVTEX, quando a gente fala do próprio ILS, do Fama, da Disney, você precisa ter essas partes, né? Esse vínculo, mas não, aqui no ZDHC a empresa ela pode fazer sozinha mesmo, ela não precisa de nenhum intermediário. A pergunta é Legal. elucidante, né? Porque as empresas não têm talvez não tinham esse conhecimento e acreditavam que tinha que ter de alguma forma atrelado a algum grande varejo. E não é o caso, né, Renata? Não, é que na verdade é o costume em todos os programas que a gente tem de responsabilidade social no Brasil. E como esse é o ponto mais comum na indústria têxtil desde 2010, que todo mundo fala de gestão de cadeia de fornecimento, de responsabilidade, de auditoria, então você acaba criando esse raciocínio, mas no caso do ZDHC você não precisa ter nenhum intermediário, não. Aliás, você nem tem o lançamento desse intermediário, você não tem lá no Gateway o lançamento, esse teste é para X ou para Y. Não, esse teste é seu. E você usa esse resultado para qualquer um que você quiser. Só que é um valor agregado bastante representativo. Aí é que a empresa tem que avaliar, né, a necessidade ali. Eliane, muito obrigada pela participação. Você tem mais alguma questão? Seria o paraíso se as empresas que terceirizam o tratamento, as que fazem o tratamento terceirizado, elas também entrassem no ZDHC, né? Porque acho que hoje elas fazem só de parâmetros legais, né? Mas seria demais, porque eles tratam de tantas empresas, né? Seria o máximo. Quem sabe um Mas dia. qual que é o problema? E eu concordo com você, mas aí teria que ser alguma coisa muito específica, porque você tem que ter a responsabilização em melhorar a qualidade desse efluente bruto, tá? Então, você tem que melhorar a qualidade do seu produto durante a produção para que o seu efluente bruto não chegue tão necessitado de tratamento na sua estação de tratamento e que a sua estação de tratamento seja adequada para tratar esse efluente. Então, fica difícil você ter uma responsabilização quando a estação de tratamento ela não é vinculada à produção, né? Como é que ela vai garantir isso? Mas eu concordo com você, eu acho que tem que ser um passo seguinte, né? E teriam que estudar efetivamente como fazer isso, mas hoje, infelizmente, por causa dessa responsabilização no plano de ação, não tem como fazer. Sim, ainda é um sonho. Ainda é um Legal. sonho. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada por participar. Aí, Renata, o Heriberton falou aqui para a gente, né? O maior desafio é ter os fabricantes de produtos químicos também alinhados com o ZDHC, né? Sim. Um outro lado da questão.
que é o ponto inicial, né? Mas qual que é a maior dificuldade dos produtores químicos? É a abertura do produto para nós avaliarmos, porque o ponto inicial da avaliação do produto químico é a sua composição, que aí ele tem que abrir o CAS de tudo que tem naquele produto, contém naquele produto. E muitos produtores não querem abrir a composição, muito embora nós não pedimos a porcentagem, né, a receita efetivamente, a gente só pede quais são os ingredientes, mas eles entendem isso como um segredo industrial, e é aí que fica complicado a parte da certificação do produto químico. Né? Ainda também tem o estigma que é um produto com qualidade inferior, que não segura tinta, que tem um desempenho de amaciante, por exemplo, ruim. Então, uma série de preconceitos, né? Porque hoje o Brasil ele tem produtos químicos fantásticos sustentáveis. O Brasil é um polo de desenvolvimento de produtos químicos sustentáveis. Então, fica esse estigma de produto caro, de produto que não performa bem e sem conhecer, né? Então, eu acho que vale a pena, uma vez que você faz parte do ZDHC, né? Você paga lá o seu FII, você tem acesso à lista de produtos químicos autorizados pelo ZDHC, e aí fica até mais fácil de você procurar os seus produtos químicos sustentáveis se você quiser melhorar a sua performance nesse aspecto. Muito bem, mais uma vez. Mais alguma pergunta? Alguém mais quer participar com a gente? Eu quero aproveitar, lembrar vocês, na verdade, comunicar a vocês. Ali a gente tem as informações da nossa central de atendimento, e consta ali o toll free, que é o 0800, só que, na verdade, o Brasil inteiro está mudando o padrão de descagem gratuita para 08000. Então, se você quiser falar com a gente, é 08000, tá? Não é mais 0800. Todos os números de 0800 vão passar para 08000. É 08000 129 200 para falar com a gente. Legal. Eu acho, então, que não temos mais dúvida, né, Renata? Eu acredito que a gente tenha compartilhado com todos que estão aqui as informações relevantes, né, sobre o programa, e demonstrando que a Intertech vem se empenhando, né, para que as atividades essenciais sofram o mínimo de impacto possível, né? A gente tem mantido os nossos serviços com toda a proteção, né, com todo o cuidado individual dos nossos colaboradores, e estamos superando aí os desafios. Os nossos contatos estão aí à disposição. Eu agradeço da parte do marketing a participação de todos vocês e deixo agora com você, Renata, para as suas conclusões. É muito importante, porque trazer qualidade e sustentabilidade à vida é a missão da Intertech, né? Como empresa, e nós, como profissionais do setor têxtil, do Softlines, nós levamos isso à risca. É mais do que um trabalho, é uma missão de vida, né, que a gente leva muito a sério. Nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês, para tirar suas dúvidas. Se vocês tiverem interesse em aplicar para fazer os testes de ZDHC, por favor, entrem em contato conosco. Se vocês não sabem por onde começar, nós ajudamos vocês a entenderem por onde vocês começam, né, e podemos até ajudar no que for necessário. Fica aqui o meu agradecimento, né, por vocês terem participado desse webinar hoje, num dia tão especial, que é o Dia Mundial da Água. Esse webinar ele vai ficar gravado para todos vocês, ele vai ficar disponível no YouTube, ele vai ficar disponível no nosso canal do Spotify. Vocês vão receber esse material por e-mail também, né? Inclusive teremos alguns cortes com os dados importantes, né, com os fragmentos que são mais críticos, né, para o mercado. E qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade, estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, uma excelente semana para todo mundo e a gente se fala por aí. Bem, tchau, tchau, pessoal. Tchau.